Voltei, vou esperar vocês entrarem pra gente continuar esse bate-papo aqui. E ao vivo é assim mesmo, né, gente? À medida que vocês vão entrando, a gente vai continuar aqui nosso assunto. Bem-vindas! A gente está falando sobre a emoção da raiva no desenvolvimento da nossa autoestima. Vocês estão me ouvindo bem? Bem-vinda, Fer! Meninas, vocês estão me ouvindo bem? Pode me ajudar? O vídeo estava travando, eu tive que sair e voltar. Vamos ver agora. Estão me ouvindo bem? Tá travando aí ainda? Tava dizendo pra vocês, e a gente teve que sair, sobre a emoção da raiva no desenvolvimento. Obrigada, Fer, agora tá bom, né? Se travar, me avisa. Sobre a emoção da raiva no desenvolvimento da nossa autoestima. O quanto isso influencia e o quanto isso é um combustível, porque a raiva é uma emoção de ação, diferente da tristeza e diferente do medo. A gente falou da tristeza anteriormente, que a tristeza é um convite à introspecção, à reflexão, a coisas do espírito, e a raiva não, a raiva é um convite para ação. Então a gente precisa estar atento para agir adequadamente, e alguns perfis de comportamento têm essa emoção como centro da personalidade. Então tem 3 perfis dentro de 9 perfis comportamentais, tem 3 perfis que são voltados para a raiva. A raiva tem essa característica de convite para agir, e um deles age de forma espontânea demais, é o autêntico que a gente chama. Então dentro dessa espontaneidade acaba muitas vezes tendo comportamento impulsivo e que foge muitas vezes do que é adequado. Um outro perfil de comportamento é aquele que interioriza a raiva, é uma negação, então não tem tantas ações movidas pela raiva, mas internamente ela vai guardando. Então é aquele momento que eu não quero criar conflito, então eu prefiro ficar quietinha aqui, mas a raiva tá lá dentro corroendo. É um outro perfil. E para que, gente, para vocês tá tranquilo aí? Vocês estão me ouvindo, estão me vendo? A Cris diz que minha imagem sumiu para ela. O que será que tá acontecendo, hein? Alguém mais? Alguém mais consegue me dizer se tá normal aí? Se é só pra Cris ou é pra todo mundo? Tá certo, Fer, pra você? Obrigada, Cris. Acho que é o seu, viu? Dá uma olhadinha aí. Então, olha só. A gente falou de 2 perfis dentro da personalidade, estudo da personalidade. Lembrando que a personalidade não nos define, mas é uma característica extremamente positiva e é o nosso diferencial no mercado de trabalho. Em meio a 7 bilhões de pessoas no mundo, nós conseguimos ser pessoas únicas, através da nossa personalidade. Então, 2 perfis de comportamento que a gente já falou, vamos para o terceiro. O terceiro, também envolvido pela raiva, diferente dos 2 primeiros, esse tem aquela característica de agir movido pela raiva para fazer as coisas com perfeição. É o perfeccionista, sabe? Aquelas pessoas que precisa que tudo saia perfeito e qualquer coisa que esteja fora do lugar. O que aconteceu aqui, o vídeo, a internet falhou e a gente precisou sair e voltar. Se a pessoa movida pela raiva estiver aqui, ela vai ficar com muita raiva do que aconteceu, porque ela quer que saia perfeito. Dani, minha amiga, bem-vinda. Dani de Goiânia, amo você. Tem um trabalho lindo com mulheres, sigam ela, viu, gente? Sara, bem-vinda. Loreni, bem-vinda. Então, olha só, a gente falou dos 3 perfis dentro do estudo da personalidade que são movidos pela raiva. A raiva é um convite para ação e ela é representada pela cor vermelha. A cor vermelha tem a ver com vida, estar aqui no agora, onde tudo acontece. Por isso tem esse convite para ação. As pessoas desses 3 perfis que eu falei são pessoas de muita ação. São pessoas que muitas vezes agem sem muitas vezes pensar, sabe? Aquela ação espontânea, eu fui e fiz. E aí, como que foi? Você pensou, foi bonitinho, planejou? Não, eu só fiz. Então tem muitas atitudes e comportamentos que pode fugir do que é adequado. E essa pessoa depois sofre.
É uma pessoa que ela se culpa, ela se pune, tem várias consequências aí, mas ela é da ação, ela vai fazer. Inspiração aqui também, viu, minha amiga? Miriam, bem-vinda. Então, olha só, quando a gente consegue identificar, tem outros perfis que não é movido pela raiva, mas aqui a gente está falando hoje especificamente da raiva. Tem perfis que são mais da introspecção, que é na base da tristeza. A região do corpo que mais sofre com isso, porque a região da raiva é a barriga, é o abdômen. Então, quando você é movido pela raiva, essa região que você vai sentir mais. É um convite, tem a ver com a nossa energia de ação. Se a gente for olhar dentro da neurociência, sobre não é mais aquela dualidade, o cérebro emocional e racional. Não, a gente fala do cérebro trino. E essa característica da raiva faz parte da nossa energia vital. Então é a energia, por exemplo, que mais tem nos mamíferos, nos animais. Por quê? Porque está relacionado com a fuga, com a ação. E quando a gente olha para nós, seres humanos, quando você é movido pela raiva, você dificilmente vai conseguir parar para pensar. Então a parte do pensamento fica comprometida, porque toda a nossa energia vai para essa ação. O convite é para agir mesmo. Então a gente estava falando aqui em relação à nossa autoimagem, o quanto desenvolver a nossa autoestima está relacionado com como a gente se vê, quais são os pensamentos que a gente tem sobre a gente. E quando a gente olha para os pensamentos que a gente tem, a gente consegue identificar alguns bloqueios, algumas distorções de imagem. E isso também traz raiva, porque no fundo, a nossa essência sabe que a gente não está fazendo algo da essência, é da personalidade. A personalidade é uma máscara que a gente cria lá na infância ainda para sobreviver. Então tem a ver com as perdas, com as dores, com as faltas, com os excessos, mas aqui especificamente tem a ver com uma característica que essa criança, que foi formada pela raiva, ela por algum motivo, o radar dela é voltado para a ação, porque ela se sentiu abandonada, ela precisou disso. Então, dentro dos estudos que a gente faz, a gente vai entender a origem. Mas aqui, fase adulta, como fica isso? Eu preciso agir e eu tenho muito essa emoção aqui presente. O convite é refletir, pensar, questionar o pensamento, porque tudo inicia no pensamento. Se a raiva é um combustível, como fica a minha ação se esse combustível estiver em excesso? Eu simplesmente vou. E o convite é questionar o ponto inicial, que é o pensamento. Por isso que a gente faz essa pergunta: qual pensamento você tem tido sobre você? A autoimagem. Sempre a autoimagem. Como você se vê dentro do contexto da sua personalidade. Como você se vê, quem você é, como você se apresenta para as pessoas. E nessa apresentação, nessa autoimagem, a gente vai encontrar alguns bloqueios, alguns limitadores, que pode ter uma imagem distorcida, pode ter uma imagem de inferioridade, pode ter uma imagem de incapacidade, de não merecer, e todas essas distorções fogem de quem a gente é e por isso a gente sente raiva. Quando eu estava falando anteriormente aqui, eu estava falando das nossas versões internas. E às vezes a gente não precisa nada fora. Internamente a gente já tem conflitos internos de versões que nos tira de um lugar, de uma imagem coerente para uma imagem distorcida. E é preciso alinhar essas versões para que a gente consiga olhar para a gente como a gente realmente é. E quando a gente sente raiva, o convite é: questiona essa raiva. Porque a partir do momento que você questiona, como eu disse, todas as emoções trazem informação. A raiva é impulso para ação. Você vai agir de forma inadequada se você não tiver clareza do fazer, do seu fazer. Então, quando você questiona a emoção da raiva, você tem aqui a oportunidade de olhar para o que ela está defendendo. Pode ser que tenha uma fraqueza. A emoção da raiva, a gente pode dar um nome para ela como a guarda-costas da nossa vulnerabilidade. Qual é a fraqueza que tem aí que você precisa da raiva para se defender? E aí vem aquela frase: a verdade não precisa de defesa. Por que a raiva está aí defendendo? Qual é a fraqueza? Qual é a fragilidade? A sua personalidade, se ela tem o radar da ação e tem muita raiva aí, pode ter certeza que é um momento de cegueira. Você não enxerga essa motivação
que te traz raiva. Você não consegue, até porque para você isso é familiar. Mas quando a raiva, ela insiste em estar ali, a gente precisa dar atenção. Porque eu posso sim continuar agindo, eu preciso agir. A emoção da raiva é um impulso, é uma energia vital. E quando a gente aproveita essa energia para agir de forma adequada, você não vai sofrer depois com decepção, você não vai sofrer depois com culpa, você não vai sofrer depois com frustração, que no fundo, uma ação que você tem, movido pela raiva, tem uma energia de ação. A emoção da ação não cumpriu, você não conseguiu agir adequadamente, ela foi frustrada. E quando uma ação é frustrada, vem essa palavra bonita, que é a frustração, que é uma energia de ação misturada com a tristeza. E quando a gente está nesse lugar de frustração, você não consegue mais agir de forma adequada, pelo menos nesse impulso, nessa ação, porque daí vem culpa, aí vem medo, aí vem tristeza, então vem esse misto de emoções extremamente negativas, porque eu não agi de forma adequada. Então olha a consequência de não agir, de não colocar essa energia da raiva numa ação adequada. Então eu falei dos 3 perfis de comportamento que tem a emoção da raiva como um radar, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver, porque as consequências de não ter uma autoestima adequada, legal, são inúmeras. Dentro do relacionamento, dentro do mercado de trabalho. Então sempre que você tiver uma fragilidade ou uma vulnerabilidade, porque os perfeccionistas não gostam de olhar para o que deixa vulnerável, é aquela imagem endurecida, você vai ter atitudes mais hostis, você não vai conseguir se conectar com pessoas, por quê? Porque a raiva coloca um muro de proteção entre você e o outro. Quando você vai falar, não tem essência, tem apenas essa personalidade movida pela raiva, porque ela acha que precisa te defender. Ela tá ali para te proteger, porque a fragilidade que você tem, ou uma fraqueza, pode deixar você num estado de parecer defeituosa, que é o que a vergonha nos diz, pode deixar você, que é o que a tristeza faz, com uma sensação de não ser bom o suficiente, então você vai se diminuir, pode colocar você num lugar de parecer defeituosa, é a culpa, mas um lugar de não ser adequada, que é o medo. Então tudo isso são fraquezas que a raiva tá ali para defender. Então simplesmente ir sem ouvir a raiva também não é uma boa opção. Mas a gente sabe que a raiva tem resposta, então o momento é questionar. A palavra é essa. Se tudo inicia pelo pensamento que eu tenho sobre quem eu sou, se eu tenho uma imagem distorcida, se tem fraquezas, eu preciso questionar. Isso realmente é uma fraqueza ou isso é uma crença de imagem? E aqui que entra muito do meu trabalho, porque muitas vezes a gente tem uma crença formada de acordo com experiências ruins, negativas que a gente viveu ao longo da vida, ou até mesmo na formação dessa personalidade, pelos excessos, pelas faltas. Então, nesse contexto, eu consigo ter uma resposta da raiva. É simples, Eli? Não, não é simples. Diferente da emoção da tristeza que a gente interioriza, exige aquele pensamento mais analítico, a raiva não te deixa pensar. E por isso que tem tanto comportamento hostil, comportamento agressivo, punitivo. Tem muito, porque o radar da raiva é para isso. É uma forma de defesa que quando a gente para observar, ele é vingativo, ele é antagônico, né? Então, quando a gente consegue ter uma resposta da emoção da raiva, de como você precisa agir, porque não é parar. Você não vai parar, você precisa agir. A personalidade movida pela raiva é de pessoas de muita ação. Então, ela tá sempre em ação. O desafio é pensar para agir de forma adequada. Mas aqui, ali no desenvolvimento da autoestima, como fica isso? Imagem que você tem de você, né? É autoimagem. Toda essa questão que a gente acabou de falar aqui, de comportamentos que te colocam numa imagem distorcida de quem você é. Você é imagem e semelhança do Criador. Nunca se esqueça disso. Se tiver um pensamento diferente disso, é um dos motivos de você sentir raiva, porque essa não é a verdade sobre quem você é. No fundo, a raiva tem um quesinho de injustiça. Sabe, quando você sente que foi injustiçado, você sente raiva. Eu estava falando um pouquinho antes sobre perder pessoas. Tem gente que sente raiva de Deus, tem gente que sente raiva das pessoas quando perde alguma coisa e se sente injustiçada. Mas o natural aqui no desenvolvimento da nossa autoestima é a gente sentir raiva da gente mesma. E esse é o nosso grande desafio.
Porque se eu sinto raiva de mim, eu não preciso tapar os olhos e fingir que eu não sinto raiva. Eu vou admitir. Mas será que essa raiva que eu sinto, ela tem uma característica de verdade? É uma fraqueza que eu tenho aqui? Ou tem uma imagem distorcida? Quando eu olho para essa questão, quando eu questiono o pensamento sobre a minha autoimagem, quem eu sou, o que eu penso sobre mim, o que as pessoas pensam a meu respeito, quando eu tenho essa resposta e a raiva traz sim, se você questiona, ela traz sim, porque por trás da raiva tem uma fragilidade, tem uma fraqueza e a raiva está ali para te proteger. Quando você age com hostilidade, você precisa questionar. Por que eu preciso dela para me defender? Por que eu preciso da raiva para me impor? A verdade não precisa de defesa. Quem eu sou? Será que a minha emoção foi formada pela raiva? Ainda assim, a emoção, a personalidade formada pela raiva não define você. Personalidade é uma pedrinha de gelo e a sua essência é o mar, é o oceano. Agora penso tanto que ela é pequenininha. Agora, se o foco, o meu radar for apenas nela, que era para ser apenas uma característica para me tornar diferente, o meu diferencial. Mas se eu focar nela, eu começo a olhar o mundo a partir dela. E olhar o mundo a partir da raiva não é agradável. Porque tudo vai te trazer mais raiva. Você vai ser uma pessoa extremamente desagradável. Para os outros ali também, mas principalmente para você. Porque todo esse caráter aqui, ó, de emoção de ódio, ação agressiva, tendo um combustível da raiva, se torna vingativa com você mesma. É aquele momento que a gente se abandona. Sabe aquele momento que você abandona? Autoestima. O que é isso? Eu nem sei o que é isso. Por quê? Porque tem tanta raiva de coisas que você não se perdoa pela qual você fez. E aqui não tá tão claro, porque a gente trabalha com 3 versões. Atitudes que uma versão tem e a outra não aceita. Então tem atitudes de punição, tem atitudes de compensação, tem atitudes de negação. Eu não te aceito do jeito que você é. Como as pessoas lá fora vão me aceitar se nem eu mesma me aceito? Será que eu preciso de conflito lá fora se aqui dentro eu já tenho? Então essa emoção extremamente desagradável que está dizendo assim, você tem que agir. Agora vem cá, analisa comigo. Se esse nível de emoção, onde tem punição, porque eu sinto raiva, mas eu não estou entendendo por quê. Se isso torna muito grande dentro de mim, é onde a gente leva para uma imagem distorcida de quem eu sou e começo a agir a partir das emoções. A emoção da raiva, extremamente desagradável. Para eu não agir de forma inadequada, não perder mais pessoas, porque provavelmente eu já perdi bastante quando eu ajo assim, eu tenho um transtorno depressivo. Então, esse é o nível de distorção de imagem a partir da raiva que torna a gente triste. Por quê? Porque você não se aceita, não se entende, não se compreende. Você não tem disponibilidade para usar essa energia, canalizar no que realmente importa, na construção dessa identidade, na construção dessa autoestima. Olhar para você de forma individual, sem comparar. Quando você compara, tem estado interno de sofrimento. Então, quando você olha a partir do que você pensa, comece a escrever. Quais são os pensamentos que você tem sobre você? A gente já falou sobre isso aqui lá no exercício da emoção do medo, mas serve para cá também. Quais são os comportamentos que eu tenho que me tiram do meu normal, que é impulsivo, né? Eu lembro de comportamento que minha mãe tinha de muita raiva. E aí a gente acaba sendo quase que... Sabe aqueles comportamentos que te colocam um apelido pejorativo? Já não é mais você, a sua identidade. Porque é nervosinha, porque é bravinha, né? Quem aí já se pegou ouvindo isso? Então é pequenininha, no diminutivo, é carinhoso para não doer, mas dói, por quê? Porque no fundo tem um comportamento inadequado. E eu lembro da minha mãe com esse tipo de comportamento. Ela tinha um nervoso, e aí na época eu lembro que meu pai levou ela para tratar em mineiros, que tudo era tratar em mineiros, né? E por quê? Porque ela tinha uma raiva incontrolável que ela rasgava a roupa do próprio corpo, sabe? E aquilo era um comportamento que não tinha como a gente entender. Criança, o que você vai pensar? Né? Aí você vê esse comportamento, você não entende, nem ela conseguia se entender. Então a minha mãe é uma base, é um dos motivos de eu buscar entender e compreender as emoções.
Por quê? Essa semana eu falei muito sobre o orgulho. Era uma emoção do meu pai. Então ele silenciava. Quanto de raiva deveria ter ali? Mas era uma negação de viver. Quando a gente deixa, a gente se abandona, a gente não tá nem aí mais. Porque a gente perde a esperança. Mas não é por aí. Então quando eu falo que a minha mãe é um dos motivos de eu fazer o que eu faço, é porque eu sou consequência de comportamentos impulsivos da raiva e comportamento de negação da vida, do orgulho. São padrões familiares, hoje eu consigo entender isso, mas demorou muito. E se eu não cuido, a minha emoção tem esse radar, eu vou ter comportamento um pouco mais hostil ou de agressividade, mas será que isso vai somar, isso vai me levar para algum lugar? Será que essa é a verdade sobre mim? Ou isso é consequência de alguém da minha família que me criou, me educou, me ensinou? Então quando você questiona, a gente está aqui num segundo ponto. Primeiro é o que eu penso, segundo é questionar, porque eu tenho consequências de dor aqui. Eu tenho consequências de decepção, eu tenho consequências de falta, eu perco pessoas. Então, dentro desse fracasso, decepção, fracasso, danos, são consequências da raiva, da energia da raiva sem ser movida para um lugar que te traz comportamento adequado. Tá travando ainda, gente? Jéssica, tá travando aí? A primeira parte eu já não consegui deixar salva porque tava travando. Talvez seja a minha internet, depois eu vou olhar, tá? Então, olha só. Tá dando para entender? Primeiro passo. Segundo, a partir do momento que você sente essa raiva, é não se conformar com ela. Primeiro passo é identificar seus pensamentos. Segundo, questionar a raiva. Terceiro, admitir que a raiva está aí. Gente, sem você aceitar, não tem como mudar nada. Você não vai ouvir a mensagem da raiva se você não aceitar que ela tá ali. Então, a partir do momento que você consegue, você foge do conformismo, porque no fundo, a raiva quer que você saia de um lugar que está extremamente confortável. E é um conformismo, sim. Tá, Bruna, tá travando aí pra você também? Gente, hoje tá desafio por aqui, viu? Então, olha só, a partir do momento que você questiona, você admite que a raiva tá ali, você tem oportunidade de ver outros recursos. É mais ou menos assim, tá, então não é só isso. Eu tenho outros recursos que não é só esse que eu acho que eu tenho. Eu não preciso dessa defesa toda. E aí a verdade começa a aparecer. E quando você tem essa oportunidade, você consegue ter clareza que a existência humana tem um propósito definido. Por que você nasceu? Tá travando? Tá dando pra ouvir ou não? Será que eu vou ter que sair novamente, gente? Tá dando pra ouvir? Até porque é ruim deixar a salva se estiver travando muito. Quem vai assistir não vai conseguir. Então, olha só. Vocês são guerreiros que estão aqui comigo, hein? Plena sexta-feira. A live travando e vocês estão aqui, então realmente está compensando. Obrigada, viu? Jéssica, Bruna. Travando também, Pamela? Gente, o que será? Eu tô aqui com medo de sair e ter que voltar e continuar travando. Mas tá dando pra ouvir? Eu vou continuar então pra gente encerrar esse assunto aqui. Não falta muita coisa, tá? Menos, né, Jéssica? Tá. Se continuar, vocês vão me avisando. A gente vai falando aqui. Marido, tá travando pra você? Ai, Loreni, tá certo aí? Então vou continuar. Gente, ó, pra alguns tá travando, pra outros não. Talvez esteja oscilando a internet aí, mais gente também. Eu percebi que aqui tá. Então, olha só. Inicia com uma irritação, só pra gente identificar essa raiva, como ela chega. Porque a gente muitas vezes tem aquela reação do impulso. Falei de forma inadequada, outras vezes eu agi de forma inadequada. E o que seria o agir de forma adequada? Agir de forma coerente, pensada, sem hostilidade, sem agressividade, sem tom de voz exagerado, né? Então tem pessoas que têm esse perfil e vai fazer isso normalmente. Tem gente que fala assim, eu tô falando, a pessoa tá achando que eu tô brigando. Ou aquelas caras, sabe? Isso gesticula muito, eu sou muito assim. Obrigada, amor. Pra Loreni também tá certo. Legal, obrigada. Então tá, vou continuar. Então, quando a gente consegue identificar aqui a irritação, que é
a raiva, mas num estágio bem levinho, ela vai progredindo e ela vai aumentando, e muitas vezes, dependendo de como você vê as coisas, porque é através dos 5 sentidos, você vê, você ouve, você sente, um pensamento é suficiente para acionar esse gatilho da raiva e aquele comportamento impulsivo, sabe? De agir de forma extremamente inadequada, cometer atrocidades e depois falar, putz, já foi, e agora? Então, quando a gente consegue identificar, vamos lá, vou ensinar vocês um exercício bem simples que a gente faz no processo, quem está comigo aqui sabe que é assim, alunas minhas que estão aqui, na mentoria a gente faz isso, mas olha só, é você observar as sensações, observar as suas emoções. Quando você consegue conscientemente ter uma definição, aí é o sentimento, mas até então é só impulso emocional. E pode ser vários, pode ser da raiva, pode ser da tristeza, pode ser uma misturinha deles que muda um pouquinho mais a cor. São várias, tem um ciclo de emoções que acontece em fração de segundos. Então, quando você consegue identificar uma leve irritação, eu brinco dizendo que a irritação, como ela é uma energia de ação, eu brinco que ela é a secretária das emoções. Então, ela está ali porque ela está trazendo outra emoção. Se você observar, o observador não gera sentimento, que é o mesmo que você olha para fora, você observa as pessoas. Observar a gente é desafio porque tem sentimento, tem emoção envolvida. Então, a partir do momento que você consegue observar, identificou que a irritação está lá, gente, parece loucura, mas você já começa a ter clareza de algumas coisas. Eu estou irritado, tem dia que você começa logo cedo, né? E como a irritação é a secretária, você vai passar o dia recebendo ela bater na porta. Enquanto você não disser assim, ó, ok, o que você está querendo me trazer? Quem tá aí? É quase um nível de loucura, mas internamente a gente tem essa complexidade. Por que a gente vai olhar e fingir que é tão normal, que é tudo tão lindo e maravilhoso, que só tem alegria dentro das emoções básicas? Não é. Alegria é a única emoção positiva, agradável. O resto são todas desagradáveis. Então não é loucura não, a gente parar para dar atenção, porque nós somos movidos por emoções. E quando essa emoção da raiva passa, você não usou, você não canalizou, vem a frustração, vem a tristeza. E a tristeza, enquanto a raiva dura 90 segundos, a tristeza dura 5 dias, dependendo do nível de comportamento que você teve, dependendo do quanto ele foi inadequado. Você vai ficar 5 dias exatamente para você interiorizar e refletir. O que você não fez em questão de segundos, minutos, você vai ter que fazer durante dias, porque você vai ficar triste sim. Porque no fundo foi uma atitude inadequada que não te colocou num lugar agradável. Então vai ficar ali, momento de reflexão, de introspecção, para pensar. Por quê? Porque tem que ter aprendizado, é natural do ser humano crescer, evoluir. Então quando a gente para dar atenção para o que essa irritação está trazendo, a gente tem uma oportunidade para fazer diferente, para a gente se ver como a gente realmente é, para a gente olhar para a gente e entender que tem uma essência, e lá nós somos nós de verdade, que essa personalidade, essa emoção que evidencia é uma forma de me posicionar, é uma forma de ação, porque o conformismo não tem vida. E quando você questiona um pensamento, quando você aceita a raiva, quando você ouve a raiva, você pode até imaginar os próximos passos. A partir dessa emoção, como eu agiria aqui? Essa é a sacada. E quando você imagina, lá não tem vida. Na imaginação não tem vida, mas você acessa suas crenças de autoimagem. E quando você acessa as crenças de autoimagem, você pode trazer para o momento presente, aquele momento que você sente, você percebe que tem uma crença, que tem algo ali que não é agradável, vem aquele impulsozinho da raiva só na sua imaginação. Imagina na ação, onde você não tem tempo para pensar. Muitas vezes age inadequado mesmo. De forma inadequada mesmo. Então, na imaginação, quando você tem esse momento, porque isso é natural, você vai conseguir fazer isso, o cérebro faz isso de uma maneira muito fantástica, inclusive. Quando você está nesse lapso de imaginação, como seria a minha ação a partir desse pensamento? Você tem a oportunidade de se comunicar em outros níveis, que seria corpo, presente, ação, as emoções, alma e o seu discernimento espiritual. Quando você consegue ter essa clareza, acessando crenças de autoimagem, que tá uma imagem distorcida, que tem ali informação que você precisa olhar para você como você é, a essência.
aqui você consegue trazer para o momento presente. E a minha sugestão é respira. Respira para você lembrar esse físico, essa emoção e tudo isso, que você está aqui no momento presente, onde tudo acontece. Tem mentorada minha aqui, que essa semana me mandou, e tá aqui comigo, que essa semana me mandou uma mensagem tão linda, dizendo do quanto ela conseguiu ter clareza através desse exercício de estar no agora, onde tudo acontece. Então, quando você tem clareza, as emoções vão apenas te direcionar, elas não vão te paralisar como o medo, como a vergonha que te coloca uma capa, como a tristeza que te convida à mudança. Aqui você já vai ter clareza, até porque esses 3 perfis que eu tô falando aqui hoje, da personalidade movida na raiva, esses 3 perfis de comportamento, eles não estão disponíveis para parar, apenas parar, ficar, pensar. Não, são pessoas de ação, elas estão o tempo inteiro fazendo, são pessoas fazedoras, são pessoas de resultado. E por isso elas se culpam muito. Por quê? Porque muitas vezes elas vão agir de forma inadequada e vão se punir por isso. Porque a intenção é ser perfeita, é fazer as coisas de uma maneira perfeita, onde as pessoas consigam enxergar elas como seres humanos perfeitos também. Por isso que a raiva vem para dizer assim, ó, tem uma imperfeição aí e eu preciso fazer essa parte da frente aqui, que qualquer um que vem não vai enxergar, eu preciso estar aqui. Então no fundo a raiva vem para dizer isso. Então todas as vezes que a gente consegue, oi Ruth, bem-vinda, prazer ter você aqui, viu? Todas as vezes que a gente consegue ter clareza desse impulso emocional e racionalizar, depois desse momento da imaginação, trazer para o momento presente, onde tem vida, onde tudo acontece, você consegue ter clareza de onde eu vou colocar essa energia, que é a energia da raiva, é uma energia vital, uma energia para agir mesmo. E aí quando você faz isso, você consegue ter um trajeto, você consegue direcionar essa raiva, você consegue ter a verdade sobre você, porque também tem resposta nesse caminho todo. Quando você consegue chegar nisso, você atinge um estágio que a gente vai dizer assim, você está pronto, e eu estou falando de uma ação, onde você pensa, onde você se permite, a partir de uma raiva, porque tem resposta, você se permite estar num lugar para ter sabedoria, para ter uma comunicação com o Criador. Gente, olha que coisa mais linda isso. Você se permite estar num lugar onde você enxerga seu valor, onde você consegue se ver como imagem e semelhança. Não tem imagem distorcida, porque ali tem coragem, ali tem força, ali tem amor, tem equilíbrio. Qual é o equilíbrio que tem quando você se é movido pela raiva? De verdade. Tem equilíbrio nisso, gente? Não tem. Então, quando você consegue fazer esse processinho que eu estou ensinando vocês aqui, e você chega nesse lugar de ter uma coerência dessa imagem, que ela não é distorcida, é a sua imagem em relação a quem você é, ali tem um sentimento de gratidão, de plenitude. É possível? Sim, claro que é. Se a gente ficar através da personalidade, a gente não vai chegar nisso nunca. Então tem que questionar essas emoções que chegam, seja ela qual for. É a partir dela, a emoção está ali para te direcionar. E quando você está neste ambiente, você consegue ter essa comunicação vertical, que não é horizontal. Quando você se comunica na horizontal, você perde controle. Você não tem equilíbrio, você não tem emoções de recurso, só tem emoções negativas porque você vai se comparar. Na comparação, você não está desenvolvendo sua autoestima, pelo contrário. E quando você desenvolve essa autoestima, você passou naqueles degraus em relação ao crescimento, em relação ao desenvolvimento de quem você é, clareza de quem você é, para um nível onde você começa a exercitar coisas relacionadas ao espírito, relacionadas ao seu propósito. Por quê? Você não precisa mais de aprovação, você já não age mais por compensação. Gente, tudo isso através de uma emoção da raiva ali. Sim, se você conseguir ter resposta das emoções, por que elas estão ali, você consegue chegar nesse estágio. É um nível do autoconhecimento, de consciência de quem você é. E quem você é não está condicionado ao que você pensa. No primeiro estágio, sim. Mas será que o que você pensa sobre você é uma imagem coerente com quem você realmente é? Será que é? Quando a gente para pensar, olha, tem uma frase que diz assim: eu sei o pensamento que tenho a seu respeito, pensamento de paz e não de guerra. Isso é Deus falando pra gente.
Isso é Deus falando pra gente. Então, como que você tem... Deus tem sobre você um pensamento de paz e não de guerra. O que tem na raiva? A raiva é um convite para agressividade. É um convite a se defender de maneira mais hostil possível, mais agressiva possível, mais punitiva possível. E você não precisa disso fora, você já tem aqui dentro, porque você tem conflito com as suas versões internas. São 3. Então tem versões aí que querem coisas diferentes. E quando você não consegue entender isso, a emoção vem. A emoção vem, porque no fundo, é aquele momento onde a própria versão interna tem um conflito com a outra de punição, de não aceitação, de negação. E aí onde fica aquele vazio, aquele vácuo, e você fala assim, nossa, mas que sensação horrível, você precisa se defender, porque tem algo dizendo que você é defeituosa. Tem algo dizendo que você é inadequada. Tem algo dizendo que você tem que paralisar, porque se você fizer alguma coisa, as pessoas vão comparar, vão olhar, vão julgar. E tem uma autoimagem aqui distorcida. Mas isso acontece internamente, não precisa de ninguém fora. Você já faz isso com você sem perceber que são as suas versões internas. E quando você entende isso, quando a gente consegue entender isso, é um lugar onde uma versão está querendo dizer para outra assim, ó, eu sei que eu faço parte, uma dizendo para outra, eu sei que eu faço parte de você. Eu quero desesperadamente ser aceita por você, porque só assim nós seremos unidade. Olha isso, só assim nós seremos unidade, só assim nós seremos imagem e semelhança. Enquanto está faltando alguma coisa aqui, Deus criou a gente de uma maneira perfeita, imagem e semelhança. E o pensamento que ele tem é de paz, não é de guerra. Enquanto tem algo movido pela raiva, é busca por defesa, é uma proteção, é a nossa guarda-costa. A raiva é a nossa guarda-costa, sim, que está ali defendendo, protegendo o que é vulnerabilidade, o que é uma fraqueza. A vulnerabilidade é olhar e dizer assim, eu aceito que eu sou humana. Agora fala isso para uma pessoa perfeccionista. Aceita que você é humana para ver o que acontece. Vem o comportamento da agressividade porque ela precisa se defender disso, e é isso que acontece o tempo inteiro, mas às vezes não precisa que isso aconteça fora, acontece aqui o tempo todo, principalmente nos 3 perfis. Agora olha só, a partir do momento que eu entendo isso e eu me coloco num lugar de passar por todo esse processo que a gente está falando aqui, primeiro deles, olhar para o meu perfil de comportamento, aceitar a raiva, entender a diferença entre fracassos, decepções, que faz parte dos acontecimentos ao longo da minha vida, e entender que eu não preciso agir a partir dos acontecimentos, que eu tenho uma imagem que ela não é o resultado de todos esses acontecimentos do passado, que eu não preciso me defender o tempo inteiro, que eu sou imagem e semelhança, é aceitar que além da personalidade tem uma essência, é questionar essa emoção quando ela vem. Olhar para essa raiva e entender que é para eu não me conformar. A raiva é uma energia de ação. E quando eu não coloco ela para fora, ela fica aqui dentro. E a distorção de imagem me traz para um lugar de extrema ansiedade, de quadro depressivo. E tudo isso faz por quê? Porque tem ali um movimento, a energia da raiva está se movimentando internamente e eu não consigo fazer nada com ela. Por quê? Porque eu não aceito que ela está ali. Então eu não consigo ter esse impulso para agir, que é o convite da raiva. Vá. Faça, eu sou um combustível, vai lá e faça alguma coisa. Mas quando eu não sei o que fazer, eu paraliso, vem a frustração, vem a tristeza, vem a angústia, vem o medo, vem tudo que não presta de emoção e começa a me fazer confundir essa identidade, essa autoestima, como eu posso me amar a partir dessas emoções. Vem todas aquelas imagens distorcidas. E se eu consigo fazer tudo isso, todo esse processo, encontrar imagem e semelhança, eu consigo sentir essa plenitude, estar inteira, estar aqui no agora onde tudo acontece. O que acontece? É um momento propício para que eu consiga estar num ponto que é receber o chamado pelo qual eu estou aqui. Gente, construção da identidade é uma condição para você viver o propósito. Por que no meio do caminho tem gente que está vivendo o propósito? Por que no meio do caminho fica cansativo demais? No meio do caminho fica cansativo demais. Eu não consigo gerar energia para fazer. Eu começo a sentir que eu só estou gastando essa energia. Porque eu não estou onde eu deveria estar. Eu preciso dessa reconstrução, que no fundo é tirar as camadas. Né? A gente fala, não existe alta performance para a construção da identidade, existe tirar as camadas. Eu preciso olhar para o que tem de excessos aqui e tirar.
porque é simples ser você. E tudo isso que a gente está falando aqui, ó, essa autenticidade extrema, excessiva, onde a gente não consegue simplesmente agir de forma adequada, tem que ter compensação. Essa personalidade onde eu evito conflito, eu preciso dizer, eu preciso ser eu preciso agir de forma adequada para que eu não me sinta frustrada, eu preciso falar as coisas quando eu me sinto insatisfeita, mas conversar, comunicar, não é guardar para explodir na hora errada. Isso também é raiva guardada, é um perfil. E eu também não preciso internalizar para trazer uma imagem de perfeição que não existe. Então, de tudo isso aqui, quando eu aceito, quando eu olho para mim como eu realmente sou, eu começo a ter pensamentos extremamente agradáveis de saber qual é o meu valor, saber que eu fui criada por um propósito. Não é que eu sou melhor nem pior que alguém, eu apenas sei que eu tenho um valor para Deus, que eu fui criada em imagem e semelhança dele. E quando isso acontece, eu consigo estar num lugar para receber do próprio Deus que me criou, parte do que é dele. É aquele momento de recepção mesmo do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma comunicação de algo profético pelo qual você está aqui. São os dons. É o momento que você recebe dons para servir, para essa caminhada ser mais leve. Não é por você, é através de você. Você é apenas canal. As pessoas vão viver, vão ter qualidade de vida, vão ser transformadas em algum nível através do que sai de você, mas não por você, porque você é canal, é um direcionamento de Deus, é do Espírito. Então, quando você chega nesse ponto, você sente que a vida faz sentido. Assim como foi com Ezequiel, um exemplo de Ezequiel, um profeta, que a fase que ele viveu foi uma fase extremamente desagradável e ele precisava falar, ele precisava levar a mensagem. E ele teve um momento tão grandioso, onde ele recebeu, ele sentiu a presença, ele recebeu do Espírito Santo. Mas esse texto está lá em Ezequiel 2:10, se vocês puderem ler. E quando isso aconteceu, ele recebeu uma ordem de falar, mas Deus disse para ele que ele não precisava se preocupar, porque ele seria um instrumento. E falou numa metáfora para ele comer um rolo de papel, e ali teria, é um símbolo, assim como Sansão teve o símbolo do cabelo para a força dele, aqui também. Então ele comeu nesse momento, que é simbólico, que ele come esse rolo de papel, ali tem sabedoria para ele falar com as pessoas através de Deus. Mas quando a gente está tão carregado de nós, quando a gente está tão carregado de emoções negativas, dessa personalidade que não nos define, não tem essência, a gente não consegue sequer ter os dons desse Espírito de Deus, que é alegria, mansidão, né? A gente não consegue acessar isso, porque a gente está no oposto, e isso não é uma imagem coerente com o que Deus quer para você. Então, quando a gente consegue estar no que é nosso e aceitar isso, a vida passa a ter leveza e você começa a sentir que você tem uma vida com significado. Porque a partir de você começa a acontecer coisas que você é apenas um canal. Você percebe o quanto isso não é pra gente? Isso é algo relacionado ao nosso propósito, ao cumprir. Mas se a gente não parar para olhar para uma emoção como a emoção da raiva, essa plenitude, essa paz que é o oposto da raiva não vai acontecer. E a raiva muitas vezes é uma forma de te comunicar que o que você está fazendo não faz parte de um propósito. Aonde você está não é um lugar condizente com o propósito que Deus criou. O que você está fazendo que te traz tanta raiva é uma forma de dizer assim, essa energia de ação está no lugar errado, canaliza. Tem coisas para acontecer na sua vida que só vão acontecer quando você migrar essa energia para outro lugar, não é para parar. A raiva, gente, não é uma emoção que te para, ela te impulsiona a fazer. E muitas vezes ela vai te impulsionar para você fazer coisas extremamente desagradáveis, para depois você entrar num lugar onde tem uma outra emoção que é a tristeza e pensar, e decidir mudar alguma coisa. Porque até então você não está enxergando. A raiva tem uma comunicação.
Ana, precisava ouvir isso agora? Que bom. Então, olha só, a raiva tem uma energia de ação, mas se a gente não canaliza, se a gente não escuta, porque a raiva tem um quê de te proteger de algo que para você é uma fragilidade. Pode ser que seja uma imagem distorcida, sim, mas pode ser que seja uma forma de te direcionar. Aí onde você está não é o seu lugar. O que você está fazendo não é para você. Mas não no sentido de te limitar, é de te direcionar. Então vamos aprender um pouco mais de ouvir. Como a gente pode ouvir as emoções, entender por que elas estão ali. Elas não estão à toa, assim como a irritação, que é um vermelho bem clarinho, pode chegar lá num vermelho bem escuro, quase preto, que é a agressividade, muitas vezes chega a ser física, de agressividade, de barbaridade, de coisas extremamente desagradáveis que pode acontecer a partir de um impulso, de uma energia de ação como a raiva, que a gente possa entender, tá? Tá fazendo sentido para mais gente aí além da Ana? Olha só, eu quero deixar para vocês um texto sobre, é um texto que eu gostei muito, sobre Michelangelo, olha só. Perguntaram para ele assim: como você cria sua escultura? E ele disse assim: a estátua já existia dentro do mármore. E sua opinião cabia-lhe apenas retirar o excesso que recobria a criação de Deus. Olha que coisa mais linda. Então o mesmo acontece com você. Seu eu perfeito não precisa ser criado, pois Deus já o criou. Cabe-lhes apenas deixar que o Espírito Santo remova o terrível modo de raciocinar que recobre seu eu perfeito. Então, o que você pensa sobre você? Como eu perguntei lá no início, pensamento, tudo inicia com pensamento. Quais são os pensamentos que você tem sobre quem você é, que é a sua autoimagem? É o foco principal do meu trabalho. Eu falo de roupas, falo de personalidade, de estilo, sim, mas o foco principal, o foco alto é como você se vê. Porque como você se vê influencia a maneira que você sente a seu respeito. O que você sente a seu respeito influencia como as pessoas te veem e o que elas sentem sobre você. Tudo é sensação. Se você vai fazer algo, vai deixar de fazer. Se você vai comprar alguma coisa, deixar de comprar. Se você vai viver uma relação, deixar de viver, tudo é sensação. E a gente tem que lembrar que a gente está no momento presente onde tudo acontece. Será que a gente está vivendo o que a gente nasceu para viver aqui? Será que a gente está servindo? Será que a gente está sendo quem a gente nasceu para ser? Será que a gente está tendo esse pensamento que Deus tem pra gente de paz? Lindo texto, né, Loreni? De paz e não de guerra, que é a raiva. E eu vou descrever pra vocês como eu sinto a raiva, tá, gente? Isso aqui vou compartilhar um pouquinho. Faz parte do livro que eu tô escrevendo? Sim, faz. Mas é só uma forma de desabafo, tá? Então, olha só, como eu sinto a raiva. Eu sinto ela no estômago, né? Que é a parte do abdômen, a barriga. Eu sinto, às vezes, no meio das costas, que é a hora do controle, sabe? Quando tem alguém com alguma atitude e eu sinto que tá tentando me controlar. Gente, isso é meu. Nem todo mundo sente assim, tá? Então, olha só, até porque o meu perfil das minhas 3 versões tem uma que é da raiva. E ela é relacionada ao controle. Então, ela tá sempre lutando para não ser controlada. E isso é extremamente desagradável. Porque quando você entende que isso acontece, muitas vezes a raiva já tá ali, você já teve um comportamento, uma resposta, coisa nesse sentido, tá? Ana, sente assim? Então, olha só, na garganta, primeira coisa que vem e tranca é a garganta. E nas mãos, por que as mãos? Porque dá vontade de fazer alguma coisa, eu não sei o quê. Então eu preciso sim parar, respirar e lembrar que eu estou no agora, é onde tudo acontece. Então a partir do momento que eu sinto a raiva dessa forma, não terminei não, olha que tem mais coisa. E ela é ágil porque eu dou imaginação, eu dou cor, eu dou formato pra ela. Você chora de raiva, Ana? Menina, pode analisar aí que seu perfil sua personalidade pode estar nisso, tá? Criada através da raiva. Então, olha só, o que mais que eu sinto? Ela parece um vento, quente e é ardida e tem cor avermelhada. Gente, essa é a raiva que ele sente, mas cada pessoa vai sentir de uma forma. Por que eu faço essa analogia, essa simbologia? Porque o nosso cérebro, ele transforma tudo em símbolo, tudo em imagem. Fica mais fácil você identificar quando você dá forma, dá cor, dá movimento. Ele já faz isso naturalmente. Então a gente dá uma forcinha e questiona, como é? Qual o tamanho dessa raiva? Onde eu sinto ela? A minha eu falei onde eu sinto, né?
Que mais? Mas, gente, essa minha personalidade, ela não é a principal. São 3. Essa é a terceira. Então, meu nível de raiva é só quando essa versão está no posto. Então, quando eu sinto raiva, eu já sei que está relacionado a essa versão. Então, eu já consigo ter clareza do que ela quer, o que está afetando nela, porque eu sei os valores dela. Antigamente, a gente falava assim, quais são os seus valores? Sua hierarquia de valores. Hoje, a gente já tem que perguntar quais são os valores das suas 3 versões. E o que elas querem, porque tem comportamento diferente. Mas isso é extremamente positivo quando a gente alinha. Porque identidade é uma unidade. Você entender que você tem personalidade que te define em ramos diferentes. Mas essa definição não é para a identidade de quem você é apenas para você ser direcionada, para você olhar para a sua vida, áreas diferentes e saber qual momento posso me posicionar com qual versão. Aqui, para eu estar aqui com vocês, eu preciso das 3. Porque tem a ver com o meu propósito. Precisa de uma outra que ela tem uma energia, que é essa da raiva mesmo. Ela tem uma energia de ação. Se eu deixo ela de lado, gente, eu vou ficar borocochô, não vou conseguir me comunicar. Cada pessoa funciona de um jeito. E olhar pra gente, identificando quem a gente é. Eu falei antes que um dos motivos de eu estar aqui e fazer o que eu faço é por conta da relação que eu via da minha mãe, comportamento. Então a gente vai olhar para o nosso comportamento, o que tem nele? Tem aquelas pessoas que elas vivem para dentro, é introspecção, é sonho, mas não tem ação. É outro perfil, não é o da raiva. A gente está falando hoje da raiva porque é a emoção que a gente combinou que falaria. Mas tem outros. Então olhar pra gente de forma individualizada, entender que é a partir do momento que a gente consegue aceitar a gente como a gente é. Aceitar que tem sim uma emoção da raiva aqui e tem um motivo para ela estar aí. Mas tem um direcionamento, eu não posso parar, porque muitas vezes a gente para. Por eu não saber agir diante da raiva, eu paro, porque eu já cansei ali, eu já sofri muito, eu já tive comportamento inadequado. Eu não quero mais sentir isso. Aí a raiva fica lá dentro, porque é uma energia de ação e ela precisa ser direcionada. E ela fica lá dentro e eu não consigo dormir, eu não consigo ter sossego, eu me torno uma pessoa hostil, rancorosa com a vida, com as pessoas, uma companhia desagradável, inclusive para mim mesma. Então é importante sim, gente, a gente dar atenção e entender que a gente tem versões internas, elas podem sim estar em conflito. A raiva pode ser um motivador, pode ser um combustível para você agir, colocar essa energia num lugar específico para desenvolver essa identidade, essa autoestima, para você cumprir o seu propósito, porque a gente existe por um propósito muito maior do que apenas trabalhar, ganhar dinheiro e comprar alguma coisa e ter. Não, é o ser. Antes de tudo é ser, mas isso anda junto. Por quê? Porque a gente também faz parte da vida. Estar aqui, fazer, agir. A ação da raiva é o motivador para a ação. Então, se você não tem raiva, se você só tem emoções de inércia, tristeza, vergonha, é uma negação, pode ser que tenha raiva escondido, sim, mas eu não consigo fazer. E o não fazer também me tira do lugar de estar aqui, de viver. Também vai ter emoções de raiva, sim, mas ela só não vai estar sendo direcionada. Gente, essa foi a nossa aula sobre a raiva. Espero que eu tenha contribuído com vocês. E não vou deixar essa live salva, tá, gente? Foi um combinado que eu fiz já anteriormente. Mas eu quero agradecer imensamente quem estava aqui comigo. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Quais dicas para o controle das emoções na época de TPM? Tem vezes que eu sofro tantas dores que a raiva é o único sofrimento que eu sinto como forma de... não consegui, deixa eu ver aqui, gente. Tá, ok. Não consegui ver o resto dela, mas olha só. Ana, vamos entender. A TPM, ela é um momento que ela foge um pouco do que é o normal. Quando eu falo pra vocês das 3 versões, a TPM, ela tá relacionada com a sua versão feminina. Então, quando você começa a conhecer sobre as versões... e é dentro de um processo, não dá pra gente fazer um exercício simples, não. Quem tá no processo comigo sabe o quanto é um desafio, e é na mentoria, e é um processo mesmo. A gente consegue acessar as informações de origem, o que faltou e o que essa versão tá cobrando.
E quando tem versões negadas, gente, isso é um assunto para uma live inteira, quando você tá no período de TPM, a versão está presente. E se ela foi negada, ela não tem informações, ela não desenvolveu, ela não cresceu, ela não tem maturidade como as outras versões têm. Então, naturalmente, ela vai ter comportamento inadequado. E para não agir de forma inadequada, essa versão, ela fica na dela, mas ela tá ali. Só que ela tá extremamente insatisfeita. E quando isso acontece, além do comportamento ser inadequado, o nível de emoções são extremamente desagradáveis, porque não tem somente a emoção da raiva. A raiva paralisa nessa hora. Então ela tá ali dentro, é aquele momento que tem tudo um pouco, tem ansiedade, tem tristeza, é aquele momento que a mulher chora. É um momento extremamente desagradável e cheio de incompreensão. O que eu vou falar para vocês aqui, com todo cuidado, é um período extremamente delicado. Homens, entendam as mulheres nesse período, porque é extremamente desagradável, é cheio de incompreensão, é cheio de interrogação, sim. E uma das coisas que alivia, chorar, chorar e passiflora. Se tem alguma coisa diferente disso, é interiorizar, é um chocolate quente. Então, assim, é um período completamente atípico, Ana. Não é um período de normalidade, essa é a verdade. Por quê? Porque você vai estar com uma versão, quem tem versão negada nessa hora sofre ainda mais, porque a versão está no posto, é quase igual fragmentados, tá? Mas é uma comparação bem sutil, porque não é assim não. A versão está no posto e ela não tem condições de agir de forma adequada, tá? Então é o período que a negação de quem nós somos nesse período, as mulheres, ela, por mais que ela esteja negada, ela tá ali, mas como ela tá negada, ela não tem condições de agir. Então a raiva vem, a tristeza vem tudo junto. Espero ter respondido, tá, Ana? Alguém mais, alguma pergunta, algum comentário? Como foi nossa aula, gente? Serviu, ajudou aí, clarear alguma coisa? Se clareou, só coloca assim, clareou, Eli? Clareou, ou quero saber mais? O que vocês querem ver na sexta-feira que vem, quem tá aqui comigo? Como eu não vou deixar a aula salva, eu quero saber de quem tá aqui. Exatamente, Ana, a culpa é a emoção que vem, porque quando eu falo da negação, por que a culpa vem? Se tem uma negação, eu não estou aqui 100%, a minha identidade não está construída a ponto de eu ter todos os recursos internos para eu saber lidar. Então, quando eu não estou aqui, uma versão não está aqui, quem ocupa esse espaço são as emoções negativas. E olha isso aqui. Quando as emoções negativas estão aqui, eu começo a agir a partir das emoções. É uma certa identificação com as emoções. E por que a culpa vem? É a principal emoção quando tem versão negada. Porque no fundo, lá na nossa essência, a gente sabe que a gente precisava estar fazendo algo. E esse tempo está passando e a gente não está cumprindo porque a gente não está inteira, não tem unidade. Se tem uma versão negada, não tem unidade. Se não tem unidade, eu não posso cumprir meu propósito, porque eu não estou aqui 100%, eu não estou inteira. E as emoções agindo a partir de mim, eu tenho comportamentos destrutivos, extremamente desagradável, por isso tem culpa, porque eu estou fazendo alguma coisa que não era para eu estar fazendo, ou deixando de fazer alguma coisa, ou esse lugar que deveria estar todo mundo aqui é ótimo, né? Essa identidade, essa unidade não está, por isso tem culpa. Logo depois da culpa vem o medo, que gera ansiedade, vem tristeza, a raiva nem se fala, né? Então é isso, o recado que eu tenho para vocês é autoconhecimento, construção dessa identidade. Não tem como fazer diferente, gente. Não tem, definitivamente não tem. É um trajeto extremamente desafiador que eu passei ao longo da minha vida, por isso eu fui desenvolvendo um método e por isso que hoje eu consigo ajudar mulheres, tá? A partir dessa construção da identidade feminina. Despertar na essência e vestir quem você é. Por isso que eu falo de roupa, porque as roupas ajudam muito a encontrar as versões. Por isso que eu falo de roupas, tá? Meninas, vou encerrar aqui que a gente já ultrapassou o nosso horário. Obrigada. Fer, pode ser que sim, tá? A Fer tá dizendo, eu acho que eu estou nessa versão negativa. Pode ser que sim, na versão negada, tá? Versão negada, principalmente versão feminina, é extremamente desafiador. E a gente não consegue fazer isso sozinha, que é voltar para esse posto. Perdão, gente. Caiu aí. Voltar para esse posto
que a gente precisa estar, que é essa identidade construída, que é essa imagem e semelhança, que é plenitude, que é satisfação e que é cumprir o propósito, que é o motivo pelo qual nós existimos mesmo, tá? Então, gente, obrigada, um beijo, que bom que vocês estiveram aqui comigo, tiveram perguntinhas, a gente conseguiu essa interação. Vou colocar lá nos stories uma caixinha e vocês vão me ajudar com o tema da nossa aula de sexta-feira, tá? E beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.